expressão, pensar dentro da caixa. Acho que todo mundo fica curioso ali que tá acompanhando a nossa capa. Você usa muita expressão, te acompanhei ali pelo LinkedIn, é uma expressão recorrente para você. O que significa para você? Como isso pode ajudar, assim, quem está acompanhando a gente aqui agora a ser mais criativo? Exatamente. Vamos dizer, eu apanhei um pouquinho, porque os primeiros posts que eu fiz, as pessoas achavam que eu tinha errado. O que esse maluco tá querendo dizer, né? Se eu ouvir pensar fora da caixa a vida inteira como sinônimo de criatividade, o que esse maluco lá da Nova Zelândia, onde Judas perdeu as botas, porque perdeu as meias na Austrália, Boa. perdeu as meias, né? As botas perdeu na Austrália. Então, vem muito do conceito da gente achar que as limitações, as restrições, seja de um projeto, seja de uma ideia, as restrições, elas não necessariamente são prejudiciais à criatividade. Porque por que a gente faz a analogia da caixa, né? A caixa é um limitador de espaço. Então, quando a gente fala que o sinônimo de criatividade é pensar fora da caixa, você está sendo criativo quando você busca uma alternativa fora. Mas, às vezes, você nem analisou as ferramentas, os recursos que você tem ali dentro da caixa. E uma outra situação bem interessante é que a limitação da caixa, ela é um fator que traz mais ainda, favorece o cenário para criar criatividade, para ser mais criativo, para atingir a criatividade. Por exemplo, os Beatles, o Paul McCartney, ele tinha um template de música ali, né? Eles tinham até o Legião Urbana costumava, uma banda que fez parte da minha infância e adolescência, tem um vídeo do Renato Russo falando que se você tiver ali 3 notas, você souber 3 notas, você toca todo o CD do Legião Urbana. O que é isso? Isso é um template, isso é um formato. Então, partindo, claro que não é absolutamente verdade, tem músicas que tem mais de 3 notas, mas o ponto de partida para você criar, e a música é um exemplo muito perfeito, porque é a manifestação da criatividade em letras, em sons, em acordes, você precisa partir de um formato já indexado. Você precisa partir de uma determinada limitação. E ali que é o desafio, que eu acho que se torna convincente esse argumento de você tentar resolver o problema pensando dentro da caixa, pensando nos recursos que você tem. Um outro exemplo bem interessante é desenvolver um trabalho acadêmico, por exemplo. Se você estabelece ali uma questão, uma gestão de tempo, eu vou, ao invés de ter aquela correria do TCC na última semana da apresentação, ou quando eu for submeter, se eu colocar um formato, uma time frame para cada 30 minutos escrever um pouquinho, eu vou conseguir gerenciar minha criatividade, gerenciar a geração de ideias, porque ali eu vou parar 30 minutos nesse período aqui, ali você depende do momento que for mais produtivo para você, eu vou criar esse meu conteúdo para minha tese de mestrado ou de faculdade. E ali você condiciona, você limita de novo a sua caixa. Ali não necessariamente limite geográfico, mas um limite de tempo. Eu vou criar o meu conteúdo, vou escrever o que eu preciso aqui nesses 30 minutos. Então, pensar fora da caixa, até pesquisas mostram que quando você tem determinadas restrições, o seu cérebro funciona, ativa determinados locais do seu cérebro para a geração de novas ideias. E, como eu falei, a gente não está criando nada do zero. Algo que você está criando hoje que perfeitamente seja inovador, já existe um formato pelo menos parecido. Então você não vai necessariamente copiar, mas você pode e deve usar aquilo como referência. E quando você usa uma referência, você limita novamente e ali você pensa não muito amplo para não perder tempo. Você pensa num espaço e aos poucos vai ampliando a sua caixa. Ao invés de sair da caixa, amplia a sua caixa aos poucos. Né? Essa é uma outra analogia que eu costumo usar também. Olha, que legal. Por mais que eu tenha visto bastante assim os seus conteúdos antes, até assim, você me compartilhando as informações antes, mas
Agora sim, me surgiram vários insights, sabe? Eu pensando assim, em alguns momentos em que eu estava, por exemplo, gerindo ali uma equipe de marketing, algum projeto, em que às vezes é fácil devagar, né? Pensar fora da caixa, pensar lá longe e fugir do que é. Eu acho que a expressão. Eu vou roubar ela para mim, Felipe, tá? A expressão, porque acho que funciona perfeitamente para quando você quer gerir um time ali e dizer assim, gente, dentro dessa caixa. Acho que é perfeito. Exatamente. Exatamente. Até o conceito de brainstorming, né, que é a chuva de ideias, né, lá em Minas é toró de parpite, as pessoas, as pessoas divagam muito, né, geram... Isso não é ruim, tá? Eu não estou aqui falando que duas coisas que talvez as pessoas possam entender. Eu não estou dizendo que brainstorming é ruim, e eu também não estou dizendo que você tem que chegar lá na empresa amanhã e falar assim, bom, agora o budget eu vou reduzir 10%, vou reduzir o tamanho da caixa do budget do marketing aqui. Então a galera se vira com isso e essa é a caixa que o maluco falou lá que tem que pensar dentro, se viram. Não é necessariamente isso. Se você conduzir a geração de novas ideias e o processo criativo por processo, através de processo, e engenheiro ama processo, e por isso que eu me identifico tanto com essa tese, você vai atingir, porque vai ser algo guiado. Eu gosto muito de uma ideia, tem um autor americano, ele é até professor de universidade, chamado Drew Boyd, se escreve, e ele é o principal, assim, expoente dessa tese de pensar dentro da caixa, de pensar com determinadas limitações. É um autor sensacional. E ele fala exatamente isso. A gente, quando vai conduzir um brainstorming, por que às vezes o brainstorming não atinge o objetivo? Por que às vezes a gente sai com as ideias ali que não são úteis, né? Porque esse processo ele não é muito bem conduzido. Quando a gente se propõe a criar novas ideias, a gente geralmente, o nosso cérebro funciona assim, a gente tem dificuldade de se despir, né? Se desfazer daquelas coisas que a gente tem em termos de conhecimento, dos pré-conceitos, né? E ali a gente começa a propor coisas mais restritas, mais engessadas. Então a curva de geração de ideias, ela atinge esse pico, mas é um pico que você ainda está muito preso naquilo que você sabe. Quando você vem para esse primeiro vale aqui, enxerga duas parábolas, esse primeiro vale aqui, eles chamam de trono da agonia. Quando você chega nesse ponto de geração de novas ideias, não sai nada. E ali você pensa e você olha um para a cara do outro, se for uma dinâmica em grupo, você não consegue produzir nada. Mas esse trono da agonia é muito importante, porque nesse momento você está se desfazendo daquilo que você sabe, e você está prestes a começar a subir o próximo pico, que é o pico onde as maiores inovações, os maiores insights, as ideias mais inovadoras tendem a surgir. Então, no processo de geração de novas ideias, qual que é a tendência? Qual que é o mais indicado? É você pegar as ideias que foram geradas nesse primeiro pico, que elas são mais ali restritas e limitadas a algo que agrega valor, com as ideias do segundo pico, e você mixar, e você fazer uma combinação dessas ideias, porque no segundo pico vão estar as ideias mais inovadoras. Quer um exemplo claro disso? As crianças, elas nos ensinam muito quando o assunto é criatividade, porque as crianças, né, obviamente, em função do pouco tempo de vida, elas não sabem muito, elas sabem demais, elas são, né, uma esponjinha de conhecimento, mas elas não sabem profundamente sobre nada ainda, né? Em função do pouco tempo de vida. Mas elas têm uma facilidade enorme, que a gente não tem, de ir para o segundo pico, que é, por exemplo, por que a gente não faz, papai, um avião aqui na cama, uma barraquinha, um castelo de lençol? Porque eles já se despiram dessa parte do entendimento do real, do factível. Eles conseguem escalar direto para o segundo pico da inovação, e essa parte que eles estão tendo, essa geração de ideias que eles têm, não necessariamente vai resolver o problema. Por isso que é importante ter a combinação dos dois. Mas eles conseguem se desfazer disso, né? Então as crianças nos ensinam muito sobre inovação. Quer um outro exemplo também sobre criatividade? A gente tem
Mas né, nas casas onde tem criança tem aquele brinquedinho ou alguma coisa, algum brinquedo similar. Você encaixa os bloquinhos ali na sequência. Vamos dizer, uma rodinha de diâmetro maior, depois vai diminuindo até... A gente sabe, até assim, inconscientemente, que o correto, entre aspas, é você colocar o maior, depois o menor e, por último, né, ficar em formato de conezinho. Mas quem disse que tem que ser assim, né? Quem falou que tem que ser assim? O modelo está indexado, você vai colocar os bloquinhos em sequência. Mas qual sequência? Ela não necessariamente precisa ser daquela maneira que a gente sabe que tem que ser. O adulto sabe que tem que ser. A minha filha, Olivia, ela já colocou por cores, ela já colocou do menor para o maior. Então ela conseguiu se despir daquilo que a gente enxerga como óbvio, dentro de um modelo restrito, de novo, estou usando a analogia da caixa, mas ela conseguiu inovar, ela conseguiu trazer algo da perspectiva dela, que para ela foi interessante. Pessoal, é interessante a gente pensar assim, né? Na verdade, é muito interessante. Eu acho que tem conversa pra gente agendar aqui mais umas 3 horas, pelo menos, 4 horas. Vambora! O dia inteiro. Mas assim,